Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncisar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que virá a ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. A bênção de Deus estava com ele. Deus usa pessoas. Deus chama pessoas. Deus prepara o caminho para pessoas. Desde o Antigo Testamento, de Malaquias: eis que envio meu anjo, um servo de Deus inspirado, ele há de preparar o caminho para mim. Falando certamente de João o Batista, que preparou o caminho para a vinda do Messias. Nosso Deus é infinito, todo-poderoso. Ele veio de um instante só, todos os tempos e todas as gerações, e Ele prepara pessoas para certas missões. Zacarias, um sacerdote bom, fiel. A esposa Isabel, estéril, não deu um descendente para ele. Mas quando Zacarias estava no templo, exercendo o seu sacerdócio, o anjo disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás de João. Ele será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Na anunciação de Maria, o anjo falou também deste nascimento, que Isabel, que era considerada estéril, até ela concebeu, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível. O anjo disse: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos,
para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E ele pergunta, mas como que vai ser isto? Vai dizer que a minha esposa vai ter um filho, mas ela já é muito avançada na idade. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz notícia. Mas você duvidou e você vai ficar mudo. Vamos lembrar como Maria foi visitar Isabel. E ela entrou na casa de Zacarias e disse apenas Shalom. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e também o neném que estava no ventre realizou aquilo que o anjo disse. Porque desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Como faz a diferença, a espiritualidade, a ação do Divino Espírito Santo dentro de cada um de nós. E com esta força do Espírito Santo, nós todos conseguimos preparar o caminho para o Senhor, onde nós moramos, nas nossas atividades, nos apostolados que nós temos. Maria ficou ali, na casa de Zacarias e de Isabel. E você pode imaginar a nossa mãe, cheia de Deus, a mão do Senhor que abençoou Maria. E Maria passou a ser uma bênção durante aqueles últimos meses da gravidez de Isabel. Assistiu o nascimento, assistiu quando for no templo para a cerimônia de entregar o menino a Deus. Deram o nome não de Zacarias, mas de João, porque o anjo diz que o nome seria João. Como faz bem a plenitude do Espírito Santo. Durante aquele tempo de Maria na casa de Zacarias e de Isabel, eles tinham muitas inspirações. Certamente Maria e Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo, certamente impuseram as mãos sobre Zacarias, mudo, e ele ficou cheio do Espírito Santo também. É o ministério de nossa mãe de orar por cada um de nós. João Batista, uma personagem excepcional, que faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. João anunciava a vinda do Senhor. E alguém muito mais forte com ele. Vamos lembrar que João era filho de pais idosos. E certamente morreram pai e mãe. E ele foi para o deserto para orar. Como adolescente ou como jovem, ele foi se juntar com um grupo de monges daquele tempo, num mosteiro perto do Mar Morto, orando, meditando sobre a palavra de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele, então ele conhecia Malaquias, ele conhecia os salmos. Por exemplo, este salmo que nós lemos: levantai vossa cabeça e olhai, pois vossa redenção se aproxima. E ele acreditou. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza,
pois sois o Deus da minha salvação. Imagine o jovem lá no deserto orando e dizendo: vem Messias, vem redenção. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem. Ele lhes dá a conhecer sua aliança. Então dá para você imaginar João lá no deserto, num lugar bem deserto, meditando a palavra de Deus, sendo preparado. A mão do Senhor estava nele, preparando-o para ele anunciar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com ele? Veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias, quando ele tinha mais ou menos 30 e poucos anos. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O primo, João, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e todo monte e outeiros serão arrasados. Tornar-se-á direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplanados. Todo homem verá a salvação de Deus. Todos. Foi ele que diz: eis o Cordeiro de Deus. É ele. João Batista apontando: eis o Cordeiro de Deus. Olha para aquele que tira o pecado do mundo. É ele. É importante que ele cresça, que eu diminua. Ele fez o papel dele, como nós também temos que fazer a nossa. E o fim dele foi o martírio. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou, por isso que ele faz milagres. Com efeito, Herodes mandou prender João Batista, porque ele disse que ele não poderia cometer adultério com aquela mulher. Puseram na cadeia e aquela mulher, durante uma festa, pediu a cabeça de João e foi decapitado. Ele saiu do caminho, ele pediu. Importante que ele cresça e que eu diminua. E aconteceu com ele. Deu a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Preparai o caminho do Senhor. A mensagem de João. Vamos todos nós preparar o caminho para a vinda de Jesus. Abaixe a sua cabeça e faça a sua oração.